Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia e a Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Muito obrigado por me convidar. I wanted to start by asking you. Quero começar te perguntando, qual é a estrutura certa para entender os acontecimentos que ocorreram no Irã? Há a narrativa de protestos pacíficos e há a narrativa pró-governo iraniano, de tumultos apoiados por potências estrangeiras. Alguma dessas duas visões binárias reflete a realidade? Como você descreveria o que está acontecendo no Irã? Bem, antes de tudo, acho que devemos sempre ter em mente que as mesmas pessoas que vêm tentando negar que há um genocídio acontecendo em Gaza há mais de 2 anos são as que fazem todas essas alegações de que no Irã trata-se apenas de manifestantes pacíficos e que o governo está matando manifestantes pacíficos nas ruas. E, portanto, se alguém ainda tem fé na mídia ocidental depois de Gaza, acho que essa pessoa é simplesmente irrecuperável. Não podemos despertá-la para a realidade. Seus olhos permanecerão fechados. Mas o fato é que esses são, de fato, terroristas e desordeiros, apoiados pelo Ocidente, que vinham promovendo massacres nas ruas de diferentes cidades. Assassinatos e destruição vinham acontecendo por onde quer que passassem, ou vinham porque os tumultos e o terror chegaram ao fim. Terminou na sexta-feira da semana passada, no dia 9 de janeiro. Então, basicamente, foi na quinta e na sexta-feira que houve muito saque, massacre e destruição em massa. Mas isso realmente começou antes, com uma queda repentina na moeda iraniana, que desvalorizou cerca de 30% a 40%. Descobriu-se que isso foi uma manipulação vinda do exterior. Os americanos estavam usando os Emirados, o norte do Iraque e, aparentemente, até o Afeganistão, para pressionar a moeda iraniana. Depois disso, tivemos pequenos protestos em Teherã, e esses protestos ocorreram pacificamente. Talvez 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não sei, mas um número pequeno. Não houve assédio policial, nem prisões. O governo disse que as pessoas, os empresários e os lojistas tinham o direito de protestar, porque a situação da moeda era perigosa para os negócios. No segundo dia, ainda havia mais protestos e muita pressão sobre a moeda. Isso continuou por alguns dias. Então vimos o surgimento repentino de desordeiros, muito profissionais, bem organizados e armados com facões, armas, machados, de tudo. Eles foram muito violentos, especialmente na quinta e na sexta-feira. Só em Teherã vimos dezenas de caminhões de bombeiros destruídos, veículos muito caros e difíceis de substituir por causa das sanções, e dezenas de ônibus públicos. As pessoas estavam sendo alvo de tiros desses desordeiros. Muitos policiais foram mortos. Imagens disso vêm sendo divulgadas gradualmente pela polícia e pelos serviços de inteligência. Assim, depois de alguns dias de protestos pacíficos, sem prisões, sem assédio policial e sem conflito, vimos a infiltração de grupos de desordeiros muito bem treinados. Eles foram muito violentos, e a violência atingiu o auge na quinta e na sexta-feira, dias 8 e 9 de janeiro. Há um enorme aparato de mídia em língua persa no Ocidente. Bilhões de dólares são gastos em mídia persa contra o Irã, e eles estavam incentivando os distúrbios. Estavam defendendo os mutins e espalhando desinformação. Os manifestantes se tornaram muito agressivos. Começaram a incendiar bancos e clínicas. Em uma clínica, queimaram viva uma jovem enfermeira. Ela ficou presa e subiu até o último andar, mas o fogo a alcançou e a queimou viva.
Eles incendiaram muitas escolas e centros educacionais, 250 deles em apenas 2 dias, literalmente. Também incendiaram muitas mesquitas. They burned down many mosques. In one mosque, they trapped 2 young men inside and kept throwing. Em uma mesquita, eles prenderam 2 jovens lá dentro e continuaram jogando coquetéis Molotov até que os homens fossem queimados vivos. Eles decapitaram pessoas, esmagaram cabeças, as despedaçaram com pedras, espadas e machados. Foi algo extraordinário e as filmagens estão aí. A polícia está liberando as imagens aos poucos. Primeiro elas são verificadas, as pessoas são identificadas e tenta-se encontrar os assassinos. Hoje, alguns deles foram presos. Ontem prenderam outros e então divulgam as imagens para que o público veja. É realmente horrível. Um médico que conheço operou várias pessoas. Ele disse que muitos dos ferimentos e algumas das mortes em seu hospital foram causados por pistolas. As vítimas foram atingidas a curta distância, muitas vezes por trás. And they were shot at from close range and often from behind. And it's clear that these people were hunting down people on the streets and E está claro que essas pessoas estavam caçando outras nas ruas e dizendo às pessoas para criarem o caos. Elas estavam incendiando bancos, chegaram até a queimar árvores. E como eu disse, era um caos total. Dezenas de caminhões de bombeiros foram queimados só em Teherã e dezenas de ônibus públicos também. E então, é claro, o que torna tudo ainda mais fascinante é que a mídia ocidental basicamente dizia que eram manifestantes pacíficos. Mas o regime israelense discorda. Pompeo, que era o chefe da CIA, disse que o Mossad está no local junto com esses manifestantes. O próprio Mossad divulgou uma declaração em persa que eu publiquei no Twitter, publiquei todas elas, dizendo que estão no local. O canal 14 do regime israelense afirmou que um governo estrangeiro, adivinhe qual, enviou todo tipo de armamento que matou centenas de policiais, agentes da lei e voluntários. E, portanto, eles estão admitindo isso, estão se gabando disso. Em seguida, você vê esses comentaristas ocidentais ficando indignados porque os israelenses estão destruindo a narrativa falsa deles de manifestantes pacíficos. Então, o regime israelense está dizendo isso. Um ex-chefe da CIA americana está dizendo isso, e as imagens que vêm do Irã mostram claramente essas pessoas matando outras. Eu mesmo vi parte dessas imagens, embora não possa publicar algumas delas porque o X não confirma minha idade. As pessoas estão muito irritadas e indignadas. E como sabemos que estão indignadas? Porque no domingo tivemos protestos em massa, no último domingo há uma semana, em todo o país contra os manifestantes e em apoio à República Islâmica, à Constituição e às instituições do Estado. Havia cerca de 2,3 a 3 milhões de pessoas em Teherã. Levei algumas horas só para chegar lá e mais algumas para voltar. E quando eu estava voltando depois do comício, as pessoas ainda tentavam chegar. E imagine, muitas dessas pessoas são da classe trabalhadora. Elas estão lutando para sobreviver por causa das sanções e das dificuldades impostas pelo Ocidente. Mas mesmo assim, elas foram. Eles usaram metade de um dia do tempo deles para fazer uma declaração política. E não foi só em Teherã. Cada cidade do país teve sua própria manifestação independente. Ninguém foi a Teherã. Eles realizaram as mesmas manifestações em todos os lugares. E em cada local onde houve grandes tumultos, as manifestações foram ainda maiores. Os números foram extraordinários. Muitos milhões de pessoas estavam nas ruas. Mas tudo isso é algo que a mídia e os comentaristas ocidentais estão escondendo. E acho que está bem claro que toda a manipulação cambial aconteceu quando Netanyahu foi a Washington, certo? Ele se encontrou com Trump, e então tivemos a manipulação cambial. Logo depois disso, vimos esses manifestantes e terroristas bem organizados saindo às ruas em todo o país, usando o protesto pacífico como oportunidade. E então, um último ponto. Temos as confissões deles e temos as filmagens. Temos as reuniões entre Trump e Netanyahu. Mas mais uma coisa, na noite de quinta-feira, os iranianos cortaram quer dizer, não me lembro exatamente a que horas a internet foi cortada,
Mas quando isso aconteceu, vimos um declínio rápido nos tumultos. E na sexta-feira, embora tenham sido muito violentos, talvez até mais violentos do que na noite de quinta, eram menores em número. E então, no sábado, tudo desmoronou. Desde o último sábado, que já faz cerca de 10 dias, tem estado tranquilo. No sábado, talvez tenha havido alguns pequenos ajuntamentos aqui e ali pelo país, mas não houve nenhuma grande violência ou algo do tipo. E então, a partir de domingo, silêncio total. Todas as coisas que as pessoas estão ouvindo de Teherã, pessoas sendo mortas, é tudo falso. O Irã, o país inteiro, está completamente em paz. Então, o corte da internet, o que isso mostra? Coincidindo com o colapso desses distúrbios, mostra que eles estavam recebendo ordens do exterior. Eles estavam sendo coordenados do exterior. Esses manifestantes são grupos diferentes. Há a organização terrorista Mujahideen, aquele culto no Ocidente, aos grupos separatistas curdos, aos monarquistas, aos grupos wahhabitas, salafistas e takfiris no Baluchistão, e aos remanescentes do ISIS. Todos eles estavam ativos. E eles se odiavam, mas estavam sendo coordenados do exterior. Então esse colapso repentino basicamente significou que aqueles no exterior não podiam mais dizer a eles o que fazer. Assim, o que estava acontecendo, por exemplo, na cidade de Rasht, havia tumultos em uma área, a polícia ia até lá e então recebia a ordem, ok, vão para outro lugar. Eles iam e atacavam o mercado e incendiaram o mercado inteiro. Mas quando as comunicações foram cortadas, eles não conseguiam mais receber o tipo de ordens que recebiam antes. E então ficaram sem liderança. Depois de algumas horas, entre 12 e 24 horas, tudo desmoronou. Temos visto recentemente esses tipos de esforços de desestabilização vindos do Ocidente em outros lugares. Houve uma série de países, em diferentes formas, mas todos relacionados ao imperialismo ocidental. O Sri Lanka foi um caso em que políticas econômicas neoliberais impostas a eles, juntamente com a fuga de capitais de credores privados, levaram a uma crise cambial. Isso, por sua vez, levou a protestos, que foram então usados com fins políticos, para afastar o Sri Lanka do BRICS e, em particular, da China. Temos visto coisas semelhantes em Bangladesh e, mais recentemente, na Venezuela, com o sequestro direto do presidente Nicolás Maduro. No panorama mais amplo, em um momento em que muitos argumentam que o Império dos Estados Unidos está em declínio, especialmente quando visto da perspectiva da China, como o Império dos Estados é visto da perspectiva do Irã e o que ele está fazendo na região? Acho que está claro que está declinando rapidamente, mas à medida que declina, está se tornando muito mais cruel. A pretensão de ser civilizado e defensor dos direitos humanos, tudo isso se foi. Acabamos de ver como o próprio Trump disse, agora que não recebi o Prêmio Nobel da Paz, vou me comportar de outra forma. Ele é uma pessoa grosseira, mas reflete algo muito maior, que é como o Ocidente removeu a máscara. No caso do Irã, acho que está bastante claro que o objetivo de tudo isso, a reunião entre Trump e Netanyahu, a manipulação do real iraniano e depois os distúrbios foi coordenado. Esses manifestantes estavam obviamente muito bem treinados. Muitos deles estavam armados. Pelo menos 300 a 400 policiais e voluntários foram assassinados. Imagine se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos. Se você multiplicar isso por 4, levando em conta a população dos Estados Unidos, isso seria, digamos, de 1.200 a 1.500 policiais assassinados em 2 dias nos Estados Unidos. Qual seria a resposta? Lembre-se, recentemente, os agentes do ICE, um deles atirou no rosto de uma mulher, e Trump justificou isso. Seus apoiadores também, dizendo que ela não estava virando para a direita rápido o suficiente. No entanto, no Irã, eles assassinaram de 300 a 400 agentes da lei e mataram muitas pessoas inocentes. Como eu disse, queimaram uma enfermeira viva, decapitaram pessoas. Acho que isso foi feito para criar caos no país e justificar uma guerra.
Então Netanyahu, Trump, os neoconservadores e os sionistas queriam criar caos no Irã para desestabilizar o país, e assim isso justificaria uma guerra. To destabilize the country, and then that would justify war. Trump could carry out heavy airstrikes, and then Trump poderia realizar pesados ataques aéreos e então seria, nos sonhos deles, uma derrubada do establishment político. Mas os iranianos foram mais espertos. Primeiro, cortaram a internet, mas também tem um enorme apoio popular no Irã. As multidões, qualquer um pode voltar à Press TV e ver a cobertura contínua do último domingo. E não é só a Press TV, é também a Al-Alam e a mídia estrangeira. A RT estava lá, em árabe e inglês, a CCTV estava lá, a CGTN estava lá, a Al Jazeera English estava lá, a Al Jazeera Arabic estava lá, o Mayadin estava lá, repórteres turcos estavam lá. O Ocidente não pode fingir que o Estado não tem apoio popular. De qualquer forma, acho que isso foi uma conspiração para atacar o Irã. Mas agora que isso falhou, precisamos ver o que os Estados Unidos farão. Ainda acho que há uma grande probabilidade de que os Estados Unidos realizem um ataque ao país. Os iranianos alertaram os americanos por diferentes canais de que isso seria uma guerra total. O presidente Pezeshkian disse isso, assim como outros. Portanto, se os Estados Unidos atacarem, acho que devemos esperar um colapso econômico global, porque não haverá mais petróleo e gás vindo do Cáucaso, do Golfo Pérsico ou do Mar Vermelho. Acredito que veremos uma grande depressão econômica, pior do que a de 1929. É assim que vejo a situação caso haja uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E que formas de ataque você consegue imaginar? Você vê um bombardeio em grande escala junto com sequestros, como vimos na Venezuela, ou uma campanha de assassinatos, como a que o regime israelense americano vem realizando na Ásia Ocidental? Quais poderiam ser algumas das formas de ataque, ou seria uma ofensiva militar em larga escala? Quais são seus pensamentos? Bem, antes de tudo, assassinar o líder não vai mudar nada, porque o Irã tem uma constituição. Ele possui estruturas estatais sólidas e conta com apoio popular. Quer o Ocidente queira admitir isso ou não, logo descobrirá se levar adiante um ataque. E o Irã tem aliados em toda a região, especialmente no Iraque. Vimos nas eleições recentes que os aliados do Irã venceram, então o Iraque é um lugar onde os americanos estarão muito vulneráveis. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se haverá um ataque. Obviamente, prever o futuro, mas a ameaça existe. E o Irã está se preparando para uma guerra em grande escala, porque essa é a melhor maneira de evitar uma. O Irã não quer guerra. Mas lembre-se, isso é algo que o Ocidente começou. Todo problema entre o Irã e o Ocidente tem duas causas principais. Uma é que o Irã é independente. É um dos poucos países do mundo, se não o único, que é verdadeiramente e intensamente independente. E a segunda é que o Irã apoia o povo palestino e se opõe a guerras contra povos em todo o mundo, de acordo com sua constituição e a ideologia do Estado. É por isso que o Irã apoia a Venezuela, Cuba, movimentos de resistência no sul da África e, é claro, a Palestina. E esse é o verdadeiro pecado do Irã. Portanto, a ameaça de guerra deve ser levada muito a sério. E também acho muito interessante que a mídia ocidental esteja criando essa narrativa falsa de que o Irã está matando manifestantes pacíficos. Mas, na realidade, o que a mídia ocidental está fazendo, assim como em Gaza, é culpar a vítima. Terroristas ocidentais e israelenses, junto com manifestantes profissionais, treinados e financiados, massacraram um grande número de pessoas, incluindo centenas de policiais e voluntários que protegiam as ruas. Centenas. As filmagens estão aparecendo. Eu mesmo publiquei, sei lá, uns 20 ou 30 vídeos diferentes. Está claro como eles eram. It's clear what they were like. And we saw popular support on the street. So this just shows
e vimos apoio popular nas ruas. Isso apenas mostra que a mídia ocidental é uma ferramenta do império e que devemos ignorá-la. Em nossa compreensão mútua, entre países do sul global, seja a Venezuela, a Palestina, o Irã, ou amanhã, Cuba, o Iêmen ou outros, a mídia ocidental fará exatamente o que os oligarcas dos Estados Unidos e do Ocidente quiserem. Portanto, o Irã não vai se preocupar muito com o que a mídia ocidental diz sobre o país. Eles estão se preparando para a guerra e já alertaram os Estados Unidos, seus aliados e aqueles que cooperaram com eles nisso, aparentemente incluindo o MI6, que esteve profundamente envolvido. E claro, o Mossad junto com a CIA. Fala-se de outras agências, mas essas três estão bem claras, elas estão envolvidas. Então o Irã está alertando o Ocidente de que se vocês começarem uma guerra, para ele será uma guerra total. Estamos em uma situação muito perigosa. Não posso prever, Trump ameaçou uma guerra cibernética, mas também vimos que em certos momentos, Trump recuou um pouco depois dos enormes protestos anti-riot e das manifestações em apoio ao Estado. Vimos Trump admitir que os tiros vinham dos dois lados. Não sei se você se lembra disso. E embora a mídia ocidental, novamente, com sua narrativa falsa, seja muito coesa, eles não vão admitir isso. Mas acho que o Financial Times admitiu em um artigo de alguns dias atrás que eu retuitei, a parte em que reconheceram que essas pessoas estavam nas ruas, vestidas de preto como comandos, esses terroristas. Mas de qualquer forma, agora estamos em uma situação em que o destino e a vida de todos neste planeta serão de alguma forma afetados pela decisão tomada na Casa Branca. E as pessoas podem perguntar, bem, por que a Casa Branca faria algo assim se isso vai causar tanta devastação no mundo todo e nos Estados Unidos? É claro, porque os tomadores de decisão colocam Israel em primeiro lugar. Essas pessoas não se importam com os americanos, nem com o povo americano. Não se importam com os europeus, não se importam com ninguém. Elas se importam com o regime israelense. Então todos podem ser devastados, contanto que isso sirva aos interesses desse regime. Não acho que isso vá servir a esses interesses, porque um colapso na economia global teria implicações devastadoras para ele. Seus apoiadores também seriam devastados. E o mundo culpará os Estados Unidos pela guerra. E a devastação, novamente, não será o Irã bombardeando algumas bases. A devastação será o fim do petróleo e do gás chegando aos mercados de todo o mundo a partir da Ásia Ocidental e do Cáucaso. Eu queria te perguntar um pouco sobre os manifestantes, o tamanho deles e o tipo de legitimidade que recebem. Minha impressão é que o Irã é diferente da Venezuela nesse aspecto, com base nos registros eleitorais. Tenho a impressão de que na Venezuela a oposição é muito maior. Um pouco mais de 50% do lado chavista madurista, um pouco menos de 50% com base nos que votaram. Parece-me que a oposição que os Estados Unidos e o Ocidente estão tentando manipular dentro do Irã é menor. Você mencionou o MEC, grupos de tecnologia PV, o ISIS e assim por diante. Tech PV groups, ISIS and so on. Você pode explicar um pouco mais sobre as ideologias deles, sua natureza, seu tamanho e o sentimento público no Irã em relação a esses grupos? Porque temos ouvido do governo Trump que eles estão lá para salvar o povo iraniano. A ironia é que até mesmo os protestos que você mencionou no início foram causados, em primeiro lugar, pelas duras sanções dos Estados Unidos. Então, impõem-se sanções, destrói-se a economia e depois se usa isso para justificar uma operação de mudança de regime. Então, se puder, conte-nos um pouco mais sobre a oposição no Irã. Claro. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar antes de responder a pergunta é que, na Venezuela, porque estive lá algumas vezes e mantenho contato constante com amigos de lá, muitos dos antigos opositores do governo agora o apoiam, pois estão indignados com o comportamento dos Estados Unidos.
Então, não é mais apenas metade ou um pouco mais da metade. O país está amplamente unido contra os Estados Unidos. No caso do Irã, é bastante claro porque esses grupos não têm apoio. Em primeiro lugar, no Irã temos muitos partidos políticos e há um ambiente político amplo e competitivo. No momento, o Sr. Pezeshkian está afiliado a um campo e antes dele, o presidente Raisi estava afiliado a outro. Before him, President Raisi was affiliated to another camp. Both are somewhat centrist, but they're from different camps. So in Iran, Ambos são um tanto centristas, mas vêm de campos diferentes. Então, no Irã, existe um ambiente político muito amplo que permite às pessoas fazer escolhas muito diferentes, escolhas que têm implicações sérias sobre como o país é governado. Então, precisamos olhar para as pessoas que o Ocidente está apoiando. A seita MEC, no início dos anos 80, eles iniciaram uma insurreição armada. Depois foram para o Iraque e lutaram por Saddam Hussein contra o próprio país. Isso vai torná-los populares entre o povo iraniano. Apoiar Saddam Hussein de todas as pessoas contra o próprio país, alguém que o invadiu, portanto eles não têm credibilidade. Depois há os monarquistas, o filho do Shah, um playboy que não é muito inteligente. who is a playboy, who is not very smart. He has serious family problems, which I don't want to talk about. Ele tem sérios problemas familiares, sobre os quais eu não quero falar. O pai dele era submisso aos Estados Unidos, assim como o avô, ambos muito brutais. Ele não vai ao Irã há quase meio século. E ele foi, você sabe, para a Palestina e depois para basicamente Tel Aviv. Isso vai lhe dar alguma credibilidade no Irã? Depois há os remanescentes do ISIS e esses terroristas curdos baseados no norte do Iraque, financiados e trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos e o regime israelense. Essas são as forças que foram usadas nos distúrbios. Alguém realmente acredita que algum desses grupos tem qualquer credibilidade ou legitimidade aos olhos dos iranianos? Claro que não. Mas esse é o problema com o Império. O Império nunca consegue controlar alguém que é independente, alguém que realmente se importa com o próprio país. E, portanto, essas pessoas nunca podem ser instrumentos de uma potência estrangeira. As únicas pessoas dispostas a ser instrumentos de uma potência estrangeira são aquelas que não têm credibilidade entre o próprio povo. Assim como a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz deste ano, ela não tem credibilidade entre o povo da Venezuela, simplesmente porque defendia ataques aéreos contra o próprio país. Então as pessoas que estão pedindo, e o filho do Shah também está pedindo, que os Estados Unidos bombardeiem o Irã, alguém em sã consciência acha que os iranianos apoiariam isso? Sabe, há extremistas em todo lugar e gente tola em todo lugar. Mas a imensa maioria dos iranianos nunca vai se juntar à seita do MEC, nem aos monarquistas, nem ao ISIS, nem a esses terroristas curdos ligados aos Estados Unidos e a Israel. Está mais claro que o dia. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas foram às ruas na última segunda-feira, porque queriam fazer uma declaração política de que não vão permitir que isso aconteça. Estamos quase sem tempo, então uma pergunta rápida. Alguns meios de comunicação dizem que os aliados do Golfo dos Estados Unidos têm tentado persuadir os Estados Unidos a não atacar o Irã. Você mencionou que alguns desses países estão sendo usados como bases financeiras para desestabilizar a moeda iraniana. Que tipo de papel você espera que os aliados do Golfo dos Estados Unidos desempenhem neste momento? At this moment. These are all family dictatorships, and some of them are quite tiny. Todas essas são ditaduras familiares e algumas delas são bem pequenas. Elas dependem muito do petróleo e do gás. Algumas dessas ditaduras familiares abrigam milhões de estrangeiros. No caso dos Emirados, há cerca de 1 milhão de portadores de passaporte emiradense e muitos milhões de estrangeiros. O mesmo vale para o Bahrein, para o Catar e assim por diante. Se não houver mais petróleo ou gás, esses regimes não vão durar. These regimes won't last. They'll be gone
Eles desaparecerão para sempre, na verdade, em questão de dias. Podem até acabar se tornando países não árabes, porque a maioria das pessoas lá não é da Península Arábica. Portanto, é evidente que todos eles estão muito preocupados. Eles não querem guerra, porque sabem que o Irã está levando isso muito a sério. Seria uma luta pela sobrevivência e o Irã não vai aliviar. Por outro lado, também estão muito preocupados porque, apesar de sua insensatez nas décadas anteriores, apoiando o ISIS e Al-Qaeda na Síria, e a guerra genocida no Iêmen, que a Turquia e o Catar também apoiaram em 2015, quando surgiram as divergências entre os Emirados, a Arábia Saudita e o Catar e a Turquia se afastaram deles. No passado, esses países estavam mirando o Irã, é claro, em nome dos Estados Unidos e em coordenação com os Estados Unidos. Mas agora eles estão preocupados com Israel, o regime israelense. Todos sabem que se o Irã for enfraquecido, a Turquia, a Arábia Saudita e a região como um todo enfrentarão sérios problemas. Então todos estão preocupados com o regime israelense e também com o próprio destino. Como eu disse, o Irã não vai aliviar os golpes. Se houver uma guerra e um colapso econômico global, as pessoas no Ocidente perceberão que seus líderes causaram isso. Isso não terminará bem para ninguém, especialmente para aqueles que iniciaram o conflito. E eu acho que Trump será a primeira pessoa que as pessoas procurarão, querendo saber por que ele destruiu a economia global. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber. É sempre um prazer. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.